Estamos iniciando o nosso programa O que diz Kardec. Temos o objetivo de levar a você as informações da doutrina espírita baseadas nos livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. Tá bom, Milton? Bem, muito obrigado e aproveito a oportunidade para saudar com o meu abraço fraterno a todos os nossos espectadores. Seu Milton, recebemos aqui uma pergunta que diz o seguinte: uma pessoa viva pode comunicar-se através de um médium? Como isso ocorre? Interessante pergunta, hein? Interessante. Eu tenho uma pequena lembrança de que nós fizemos uma abordagem a respeito dessa matéria e eu não me lembro se foi no curso Mediunidade ou se foi em um programa Esclarecimentos Oportunos. Mas não importa. O valor aqui dessa indagação nos remete para o valor dessa obra que você tem em mãos aí, que Allan Kardec escreveu em 1861, chamada a obra O Livro dos Médiuns. É um livro que Allan Kardec dedicou aos dirigentes de reuniões práticas e de experimentações práticas e também aos médiuns, os intermediários dos espíritos. É um livro completo sobre mediunidade. Então, a pergunta é se uma pessoa viva ela pode se comunicar através de um médium. A resposta simples, lacônica é esta: sim, pode se comunicar. E por que pode? Porque é um espírito. Se é um espírito, tem as mesmas condições que todos os espíritos têm. A diferença é que está encarnado ainda, mas se afastando do corpo físico, por momentos, digamos, especiais, pode se comunicar, pode entrar no regime de aproximação, sintonia, envolvimento e manifestação. Da mesma forma como os espíritos desencarnados se apresentam. Nós abordamos essa questão do desencarnado nos nossos programas anteriores. E, então, quer dizer, o espírito, para isso, tem que estar, o encarnado tem que estar dormindo. Ele pode estar em estado de descanso, digamos assim, de inatividade, talvez é melhor falar, não é? E afastado do corpo físico, em estado de espírito, ele chega até onde está o médium, sobre o qual ele pode entrar no regime de acordo e de envolvimento, conforme salientei agora mesmo. E isso pode se dar, Milton, digamos assim, espontaneamente, ou, como Kardec dizia em um dos capítulos aqui do Livro dos Espíritos, através de evocações? Então, Kardec teve oportunidade de fazer essas experiências com manifestações espontâneas e com manifestações provocadas, evocações. E ele foi descrevendo isso nos 12 volumes da Revista Espírita. Eu vou citar um apenas, que parece que, fazendo esta citação, fica mais fácil depois ir atrás dos demais, as pessoas vão se interessar. A Revista Espírita é uma coleção traduzida para o português pelo nosso companheiro Júlio Abreu Filho, que já desencarnou há muitos anos, e que durante 15 anos fez as traduções da coleção toda, né? E foi editado pela Edicel, cujo diretor era o nosso companheiro Francisco Giannini, na década de 60, me parece que foi em 1964, e com apontamentos e sob a orientação do nosso companheiro José Herculano Pires. Nessa coleção, traduzida pelo Júlio Abreu, eu estou falando exatamente porque, como existe outra tradução, eu preciso fazer a referência ao número. É o sexto volume de 1864. Na página 86, na página 145, existem as citações que Kardec deu o nome de mensagens
de além-túmulo, mensagens de familiares de além-túmulo. E então mostra aquelas que são manifestações espontâneas, pessoas vivas, distantes e que se comunicavam lá em Paris através dos médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Interessante, né, Milton? E tem aqueles que, como nominalmente Kardec chamava, nas reuniões, o espírito se comunicava e aí entrava no regime de diálogo, informação, esclarecimento. Eu penso até que a gente pode chamar de depoimentos preciosos para a comprovação da imortalidade e da comunicabilidade. Pensando nisso, é bastante interessante de nós visualizarmos essa possibilidade de comunicação através da evocação, né, Milton? Que Kardec usou ao longo dos 12 volumes da Revista Espírita. Por vezes... Ele recomenda, inclusive. E eu não sei se a nossa casa faz esse tipo de atendimento. Para nós serve, às vezes, para auxiliar espírito, mas também de comprovação, né, de algumas coisas. É evidente que o espírito que se comunica, não necessariamente, às vezes, é aquele que a gente evocou. Mas a gente tem que tomar o cuidado para que esse tipo de... A hora que o espírito se manifeste, para a gente não se perder também nisso. Também né? tem disso, né? Mas com um pouco de experiência, cuidado e responsabilidade, se pode chegar até um ponto desejável de constatação. Eu mesmo tive um caso, não vou relatar aqui, mas de constatação, posteriormente, a comunicação espontânea de um espírito. Não era uma reunião onde se evocava espíritos, mas eles se manifestavam e em uma ocasião se manifestou. Número 1, ele se encontrava vivo e estava em um determinado local. No dia seguinte, nós pudemos constatar a presença dele no lugar de tratamento. E ele realmente estava naquele local. Naquele local. Agora, o detalhe que eu quero demonstrar aqui, do ponto de vista da ciência espírita, é que o médium não tinha nenhum conhecimento da existência desse homem. Era totalmente desconhecido dele, a pessoa e a situação em que ela se encontrava. E ele estava ali fazendo uma solicitação. E para o médium, Milton, porque o médium, ele na verdade também não escolhe o espírito, né? Mas há para o médium alguma diferença entre a comunicação do espírito encarnado ou desencarnado? Nenhuma. Nada? Não, ele não percebe no momento. Coelho, me permita dizer o seguinte, eu não sei a percentagem, não vou nem arriscar, não tenho nenhuma informação de banco de dados, mas me parece muito digno da gente confiar na possibilidade de um grande número de comunicações nos centros espíritas serem de espíritos encarnados. Os espíritos que você fala que por vezes podem vir ou serem um pouco mais elevados ou sofredores, não importa o grau. Não importa o grau. Então eu tenho isso presente, que é bem provável que o número seja surpreendente até, de manifestações, comunicações nos centros espíritas, que essas comunicações sejam de espíritos encarnados. E veja, esse espírito tem que estar lá num estado que ele possa, que o corpo tem que estar num estado que o espírito possa se desprender. Isso mesmo. E isso pode ser aqui do vizinho, como pode ser do outro lado do mundo. Pode. Esse aí vai ser um momento histórico em que nós vamos demonstrar a realidade espiritual, a imortalidade e a possibilidade de manifestação ou de comunicação. Mas, Milton, no livro dos Médiuns, em seu capítulo 25, o título do capítulo é Das Evocações. Tem um subitem aqui que diz o seguinte: espíritos que se podem evocar. Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o degrau da escala espírita que pertençam.
os bons como os maus, os que deixaram a vida há pouco, como os que viveram em tempos mais recuados, os homens ilustres como os mais obscuros, nossos parentes, nossos amigos, como os que nos são indiferentes, mas não quer dizer que querem ou possam sempre atender o nosso chamado. Essa é uma outra questão interessante, né? Podemos evocar qualquer espírito, mas isso não significa que eles estejam à nossa disposição, né? O primeiro fator é o da vontade. Querem atender? Sim ou não? Segundo, em quais circunstâncias se pode realmente evocar? Nós não devemos esquecer que entre o espírito comunicante encarnado ou desencarnado e o médium, que vai ser o seu intermediário, entre ambos deve existir um elo de simpatia, de envolvimento para ocorrer a manifestação. Esse é um terceiro ponto que deve ser considerado. E por último, a necessidade. Por qual razão? Quais são os objetivos da evocação, dessa evocação? Então é preciso passar por esses itens todos até chegar no grau de possibilidade. É interessante isso para a questão de estudo, porque a princípio as pessoas têm um pouco de receio, né? Porque lá atrás existia essa crença, né? Moisés que dizia que não poderiam ser evocados espíritos, né? Os mortos, né? Ele fala dos mortos. Mas ele proibiu a evocação dos espíritos. Mas a razão foi que estava sendo feito um comércio da intermediação entre os médiuns e os espíritos e os seus consulentes, pessoas que iam lá para se beneficiar, fazer perguntas e tudo mais. Hoje não se faz assim com tanta profusão, mas existe ainda uma certa tendência para esse assunto ligado com os consulentes, né? Mas essa foi a razão, porque o Moisés sabia que era verdadeira a comunicação dos espíritos. Ele mesmo promovia nas tendas durante toda a trajetória dos 40 anos, se bem que ele não chegou no final, né? Ele também fazia reuniões mediúnicas, né? E a gente não pode imaginar que se proíba alguma coisa que não exista, né? Só vai proibir aquilo que é possível. Que é possível, né? E que acontece. Não vai proibir algo que... Ele proibiu foi o mau uso, né? Desse expediente. A outra coisa é o que você falou, que aqui nesse capítulo eles abordam. Utilidade das evocações particulares, né? Isso mesmo. Porque você ficar fazendo evocações aleatoriamente, só por curiosidade, isso não acrescenta em nada, né? Imagine, qual é o resultado que possa ter a respeito disso? E você, às vezes, pode imaginar que, supor que a gente evoque um espírito que esteja encarnado, com o objetivo de especular a vida do espírito. É complicado isso. É complicado. Né? Olha, que eu me lembre, no Brasil, nós tivemos 3 ou 4 casos de comunicações de espíritos evocados sob o regime de depoimento, para que eles explicassem o que ocorreu em acontecimentos de crimes. Inclusive, pelo menos 2 desses depoimentos de espíritos serviram como peça em processo para julgamento de alguns casos. Um dos médios foi o Francisco Cândido Xavier, que serviu como médium nesse processo de evocação de um espírito. Veja que isso aí é uma utilidade, e com esse depoimento o julgamento tornou livre a pessoa que estava sendo acusada. É interessante isso, né? Porque o espírito está lá à disposição, mas tem que haver um meio de se certificar
que é aquele espírito, né? E os espíritos trazem muitas vezes essas informações para que não reste dúvida sobre a sua origem, quem é, se é realmente ele, né, Milton? Tem como a gente saber exatamente quem é aquele espírito? Olha, Kardec tomava cuidado e ele chegava ao ponto de dar o selo de autenticidade na comunicação, conforme eu citei aqui da Revista Espírita. O Ernesto Bosano, cientista italiano, ele escreveu um livro chamado As Comunicações Mediúnicas entre Vivos. Esse livro foi no Brasil editado pela Edicel, já falei aqui do seu Francisco Giannini, com supervisão do Herculano Pires. No final desse livro do Ernesto Bosano, o Herculano Pires, bem no final, faz ali uma nota de rodapé muito interessante ligada com esse assunto e o cuidado para que a autenticidade das personalidades que se comunicavam fossem realmente obtidas. Então, vejam que existem mecanismos, procedimentos, penso até em falar, uma metodologia que se pode montar para atender a esta observação. Isso também serve para os espíritos desencarnados, né? A comunicação dos desencarnados. Eles podem nos fornecer detalhes que às vezes só algumas pessoas sabem, né, Milton? Isso mesmo. São coisas às vezes muito particulares que servem de elo de ligação para que a gente não incorra em erros com relação... A constatação da veracidade da comunicação. Eu acho que isso aí é um dos itens que eu estou querendo mencionar como fazendo parte dessa metodologia. E Kardec sempre tomava esse cuidado, muito, né? Muito cuidado. E é importante para nós, quando se eventualmente formos fazer isso em nossas atividades mediúnicas, não nos deixarmos levar, às vezes, por informações ou por palavras bonitas e tal. Temos que tomar cuidado, tentar buscar o meio que Kardec se utilizou, que são as informações científicas, ver se aquilo é possível, se não é possível, buscar a informação às vezes com outros espíritos, né? Outros grupos talvez, para que a gente não incorra em erro, né? Claro, para confirmar a necessidade e a possibilidade, eu quero lembrar o seguinte: no Brasil, em especial, porque eu não conheço essa prática em outros países, no Brasil existe essa prática da reunião chamada de desobsessão. O que vem a ser uma reunião de desobsessão? Uma reunião apropriada terapeuticamente para conversar com os espíritos obsessores. E essa reunião começa com evocação. O processo dela é uma evocação. E nós estamos fazendo isso no Brasil, onde, em observação às orientações de Kardec, chegou-se à conclusão de que não se deve fazer evocação por isso ou por aquilo, mas realmente, feita com critério e responsabilidade, só pode dar como resultado um benefício. E o Kardec orienta e diz aqui claramente que podem ser evocados todos os espíritos. Todos os espíritos. Desde os mais elevados até os que são de menor grau de importância moral, para receber o que nós estamos falando aí, receber informação, esclarecimento, né? E aqueles maiores para nos trazer as suas dissertações. Então, mas você sabe que eu lendo a Revista Espírita dias atrás, Kardec fez um comentário interessante, que às vezes esses espíritos sem esclarecimentos também nos trazem informações, até pelas suas necessidades, é importante para a ilustração. Tinha um espírito que, se não me engano, chama-se Baltazar o Gastrônomo, se for procurar lá na Revista Espírita, e ele fala das necessidades. É um espírito de um grau evolutivo não mediano, né? E ele fala, aí Kardec especula sobre as sensações, porque ele falava de alimentação e ele falava que queria comer, mas aí depois, lá pelas tantas, o Kardec fala, mas você precisa? Não.
Queria, mas querer é uma coisa, fica poder criado é no outra, quadro né? da imaginação do espírito. O espírito imaginava realmente que era um espírito gostava da boa comida. E por esse fato criava essa necessidade falsa de alimentação. Precisamos estudar um pouquinho mais a doutrina. A nossa doutrina ela é muito esclarecedora. Nós precisamos ler mais os livros de Allan Kardec, que são orientadores da própria doutrina. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa O que diz Kardec. O que diz Kardec. E Kardec diz isso e nós aqui dizemos a você que receba o nosso abraço fraternal. Nós esperamos que vocês que estiveram conosco possam aproveitar as informações que nós trazemos e buscar fontes de outras informações que possam enriquecer o conhecimento espírita de todos. A você, o nosso abraço e até breve.